Olá, eu sou o Nelson Viegas. Estou mais uma vez feliz por estar aqui convosco. Quero partilhar convosco hoje uma história que de alguma forma sempre influenciou os meus comportamentos. Esta história está baseada numa frase de um dramaturgo irlandês chamado George Bernard Shaw. George Bernard Shaw dizia: as pessoas estão sempre a desculpar-se com as circunstâncias à sua volta. Eu não acredito em circunstâncias. As pessoas que vencem neste mundo são aquelas que procuram as circunstâncias que mais lhes convêm. E quando não as encontram, criam-nas. Isto leva-me diretamente para uma outra história que eu considero tremendamente relevante e que está de acordo com este pensamento. Um entomólogo francês, Jean-Henri Fabre, em meados do século passado, investigava os pequenos insetos, ele era entomólogo. E na sua investigação e na sua observação da natureza descobriu um conjunto de lagartas que ele chamou lagartas de procissão ou lagartas processionárias. Estas lagartas tinham uma característica que as diferenciava das outras. Nós em Portugal chamamos lagarta do pinheiro. Estas lagartas tinham um comportamento padrão que era andar sempre umas atrás das outras, em fila indiana, ondulando umas atrás das outras. João Fabre resolveu fazer um teste com estas lagartas, pegou num vaso e colocou uma pequena lagarta no diâmetro superior do vaso. De seguida, colocou uma segunda lagarta no mesmo diâmetro superior do vaso, precisamente à frente da primeira lagarta. E foi sucessivamente colocando lagartas, umas atrás das outras, à volta do diâmetro superior do vaso. Naturalmente, estas lagartas tinham como comportamento seguir a lagarta que está à sua frente. Se a lagarta da frente virasse para a esquerda, elas iriam para a esquerda. Se a lagarta da frente fosse para a direita, elas iriam para a direita. Se a lagarta da frente parasse para comer, todas as outras comeriam. Portanto, tinham este comportamento grupal de seguir sempre a lagarta que estava à sua frente. A partir da altura que este investigador colocou as lagartas num diâmetro, as lagartas, cada uma delas tinha uma lagarta à sua frente. E, de alguma forma, confundiu, portanto, o seu comportamento, cada uma delas achava que aquela que estava à sua frente era o líder. Naturalmente que estas lagartas começaram a andar à volta do vaso. Para testar a sua experiência, daquilo que o Sr. Fabre gostaria de saber, era se existiria algum evento qualquer que conseguisse alterar o comportamento destas lagartas. Passados vários períodos, largas horas, tentando que as lagartas estivessem suficientemente cansadas, exaustas e com fome, o Sr. Fabre pegou na erva que estas lagartas mais gostavam de comer, refiro uma agulha do pinheiro, encheu o vaso com a agulha do pinheiro, na expectativa que, exaustas e com fome, as lagartas alterassem o seu comportamento e fossem comer. Surpresa sua quando as lagartas mantiveram o seu comportamento lagarta atrás de lagarta. Naturalmente que o Sr. Fabre acabou por interromper o padrão, encaminhando naturalmente as lagartas para a comida, para que não morressem nem de fome, nem de exaustão. Qual é a moral desta história? Muitas vezes nós somos lagartas de procissão. Andamos na vida seguindo e fazendo as coisas conforme nos disseram que as coisas deviam ser feitas. Lembramos daquela vez que fomos trabalhar para aquela empresa e quando chegamos lá e perguntámos porquê que isto é feito desta forma, qual foi a resposta que nós recebemos? Quando eu cheguei aqui já se fazia desta maneira. E quando perguntámos porquê que era assim, disseram-nos, já me explicaram que era feito desta maneira e não sabemos muito bem quais são as relações de causa e efeito que existe entre o trabalho que fazemos agora e a sua razão, a razão pela qual ele foi criado. Deixem contar-vos uma outra história, esta um pouco mais engraçada e mais divertida. Determinada senhora pediu ao marido para ir ao talho e comprar uma perna de porco para assar. Era fim de semana e era costume nesta família comerem perna de porco assada no domingo. O marido naturalmente foi ao talho, comprou a perna de porco, escolheu uma boa perna de porco para assar, trouxe a perna de porco para casa. Surpresa sua, que a sua esposa começou a ralhar com ele porque a perna de porco não tinha vindo partida em pedaços. Encolhendo os ombros e sem saber porquê, naturalmente o homem perguntou: mas porquê que a perna de porco tem que vir partida em pedaços? E a senhora respondeu: não sei, mas já a minha mãe, a tua sogra, fazia a perna de porco desta maneira. E resolveram perguntar, portanto, à mãe porquê que fazia a perna de porco dessa maneira. Contactando a mãe, perguntaram-lhe: mãe, porquê que a perna de porco, sempre que fazes perna de porco para assar, a perna de porco tem que vir partida para a mesa? E a mãe respondeu: olha filha, não sei. A realidade é que já a tua avó, a minha mãe, fazia a perna de porco desta maneira. Resolveram então telefonar à avó. Ao telefone com a avó, perguntaram à avó porquê que quando fazes perna de porco para assar, a perna de porco tem que vir partida, tens que assar a perna de porco partida. Sabem qual foi a resposta da avó?
Provavelmente poderão estar a pensar que a avó disse, não sei, já a minha mãe faria desta maneira ou fazia desta maneira. Mas a realidade é que não. As avós são pessoas tremendamente sábias e têm sempre uma razão para fazer as coisas. A resposta da avó foi muito simples. Oh filha, o meu forno era tão pequenino. Na realidade, o que é que aconteceu aqui? Criou-se uma relação de causa e efeito que na realidade não tem nada uma coisa a ver com a outra. Se esta avó tivesse um forno grande, provavelmente teria colocado a perna de porco para assar. Portanto, não existe uma relação entre a forma de cozinhar a perna e a gastronomia do próprio prato, mas sim a forma de cozinhar a perna e o tamanho dos fornos. Ao longo da nossa vida nós vamos repetindo coisas e vamos fazendo coisas simplesmente porque eram feitas dessa maneira. E não questionamos se esta é a maneira correta de fazer, não questionamos se podemos fazer melhor, não questionamos se podemos alterar as coisas. Simplesmente limitamos a aceitar as coisas como estão e não investimos na mudança. Temos que investir na mudança. Não podemos ser lagartas de procissão. Não podemos continuar a fazer as coisas da mesma maneira. Não podemos repetir os mesmos comportamentos, sabendo que os mesmos comportamentos que estamos a repetir não estão a traduzir-se em resultados. No passado, provavelmente aquilo que nós faríamos dava para fazer face às necessidades do mercado. Hoje as coisas estão diferentes, os mercados estão mais rápidos, as coisas estão mais difíceis, os clientes são mais exigentes, o próprio mercado oferece mais resistências. Portanto, temos que mudar o forno, temos que alterar a forma de fazer as coisas. Tal como dizia George Bernard Shaw, as pessoas estão sempre a desculpar-se com as circunstâncias à sua volta. Eu não acredito em circunstâncias. As pessoas que vencem neste mundo são aquelas que procuram as circunstâncias que mais lhes convêm e, quando não as encontram, criam-nas. Vive bem, vive com paixão e encontramos-nos no topo.